Fase 4 da Marvel já tá aí, então vamos trocar uma ideia sobre o que pode acontecer nessa nova e grandiosa fase que a Marvel tá começando, tá dando início. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em fase 4 da Marvel, é exatamente multiverso, né? Loki já deixou isso bem claro e muito provavelmente em Doutor Estranho a gente vai ver isso sendo desenvolvido. A questão da existência de multiversos, de versões diferentes de personagens iguais, ou seja, versões diferentes de um mesmo Loki, versões diferentes de um mesmo Capitão América. Talvez podemos ver um Capitão América em uma determinada realidade que na verdade sempre foi fiel à Hydra, como a gente vê em Império Secreto nas histórias em quadrinhos. Pô, seria muito divertido ver uma realidade em que na verdade quem morreu foi o Peter Parker e quem virou Homem-Aranha foi o tio Ben. Pô, isso seria muito bom. Mas o que todo mundo tem expectativa é exatamente para ver o Aranha-Verso, né? Ver outras versões do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel. E quando eu digo outras versões, eu tô dizendo Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tendo Andrew Garfield já tá ótimo. Então assim, eu acredito que o multiverso promete muito, e é exatamente esse o problema. Promete muito, então se as nossas expectativas não são sanadas, digamos assim, a gente fala, nossa, o multiverso foi uma bosta. Mas isso não é 100% verdade. Fato é, multiverso gera expectativa. É natural. A gente já vê também que a Marvel começou a relativizar alguns conceitos, alguns elementos que foram estabelecidos na primeira, na segunda e na terceira fase. Como por exemplo, quando a gente vê lá em Loki, ele abre a gaveta e vê um monte de joias do infinito ali como se fossem nada. Tem um personagem nessa cena que fala inclusive que alguns funcionários da Autoridade de Variância Temporal usam as Pedras do Infinito como peso de papel. Isso se chama relativização. Eu acho que é isso. Eles pegam os elementos que a gente julgava ser os mais poderosos do planeta e colocam eles como sendo muito pequenos perto do que há de vir. Ou seja, as joias do infinito não são absolutamente nada dentro da AVT, até porque elas nem podem ser usadas ali dentro. Então assim, uma entidade capaz de anular os poderes das joias do infinito que a gente julgava ser as coisas mais poderosas do universo até então quer dizer que o bicho vai pegar daqui pra frente. Eu só acredito que a Marvel precisa tomar cuidado com as consequências. As consequências precisam continuar existindo. Viúva Negra morreu, Tony Stark morreu, Visão de certa forma morreu. E é até bom eu falar sobre o Visão, porque a morte do Visão e a morte do Mercúrio lá em Vingadores Era de Ultron foi o que gerou uma evolução emocional na Wanda ao ponto dela se tornar Feiticeira Escarlate. Então assim, precisa continuar existindo consequências. Logo depois do que aconteceu no episódio 6 de Loki, o Kevin Feige, que é o diretor executivo, é o cabeça dos filmes da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, já falou que iria entrar numa reunião para decidir as regras do multiverso. Eu acho que ele pensa exatamente dessa forma. Nós precisamos ajeitar isso aqui de forma que não fique fácil para todo mundo. Porque agora é muito fácil trazer uma Viúva Negra de outro universo, trazer um Homem de Ferro de outro universo. Então eu acho que precisa existir regras e as consequências precisam continuar sendo sentidas, tanto pelos personagens quanto por nós que assistimos. Essa nova fase da Marvel já vai introduzir personagens novos e mais poderosos do que os que a gente já conhecia. Como por exemplo, a equipe dos Eternos, o próprio Shang-Chi, que sozinho eu acho que sola a Viúva Negra e o Clint. E tem toda uma questão de misticismo por trás das artes marciais ali, não sei, eu não assisti o filme ainda. E é lógico que, passando de fase, é natural que a gente dê tchau pros personagens que a gente já tinha conhecido. A gente já fez isso com o Homem de Ferro e com a Viúva Negra, mas eu acredito que a gente vai dar tchau pra outros personagens ainda. Como, por exemplo, a equipe dos Guardiões da Galáxia. Até hoje, eles não perderam um membro da equipe. Aconteceu a morte do Groot lá no primeiro Guardiões da Galáxia, mas ele já foi substituído por outro Groot. Então, de certa forma, ele não morreu. Muito pelo contrário, ninguém nunca saiu ou morreu nessa equipe. Só chegaram novos integrantes, como, por exemplo, a Mantis e a Nebula. Não, ó, eu falando besteira, a Gamora morreu, né? A Gamora morreu em Vingadores Ultimato, mas ela voltou. Não, então a Gamora não morreu também, não. Eu acredito que os dias de alguns desses personagens já estão contados, como por exemplo o Rocket e o Peter Quill especificamente. Eu acho que a trajetória desses dois personagens já tá chegando no fim. Tenho a impressão, não sei. Seria legal ver um filme solo do Rocket, isso seria interessante, mostrando a origem dele e tal. Outro personagem que eu acho que já passou da hora de, meteu o pé ao Nick Fury. Cara, Nick Fury tá fazendo hora extra, vai por mim. Na fase 4, ele é um dos personagens que você vai precisar dar tchau. Nós vimos que as fases 1, 2 e 3 giraram em torno da história do infinito, né? A trajetória de Thanos indo atrás das joias do infinito para equilibrar o universo. Então, o Thanos é o grande vilão. Quem vai ser esse grande vilão dessa vez? Mais do que isso, quem vão ser os lacaios? Quem vão ser os mini chefinhos? Por exemplo, o Thanos usou o Loki como lacaio e tivemos outros personagens que não estavam diretamente ligados com Thanos, mas também
também apareceram em alguns filmes dos personagens. Ultron, Killmonger, Jaqueta Amarela, esses vilões mais secundários. Talvez nessa fase 4 nós teremos a introdução dos X-Men e do Quarteto Fantástico. A gente já sabe que existe uma produção em torno de Quarteto Fantástico, mas X-Men ainda tá na geladeira. E eu espero muito que isso aconteça. Eu não me importo como eles vão introduzir essas duas equipes, se vai ser por série, por uma animação, ou até mesmo de cara em algum filme de origem dentro do universo cinematográfico da Marvel, contanto que eles sejam introduzidos. Bom, eu acredito que existe uma coisa que não foi introduzida nem na fase 1, nem na 2 e nem na 3. Nós não tivemos uma equipe de vilões, nós tivemos vilões trabalhando sozinhos. No máximo ali o que a gente viu foi algumas duplas. Eu acho que seria um bom momento para introduzir, por exemplo, os Thunderbolts ou os Vingadores Sombrios. Seria a primeira vez que esses heróis estariam enfrentando uma equipe inteira composta por super seres. Apesar de ainda ter muita informação para chegar, a gente ter poucos detalhes sobre a fase 4, eu vejo que essa vai ser uma das melhores, se não a melhor fase da Marvel. Porque de certa forma o universo sofre um reboot, mesmo que não seja um reboot como o da DC Comics lá, né, que muda tudo. Mas assim, uma passagem de manto, uma mudança de arco, novos vilões, novos personagens. Eu acho que esse reinício, né, voltamos à estaca zero, vamos numa nova jornada, eu acho que é exatamente isso que nos motiva. Mas aí, quais são as suas teorias para a fase 4? Quem você acha que vai ser o grande vilão? Não deixe de comentar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você quer ainda mais conteúdo, segue a corporação no Instagram, porque lá tem conteúdo extra e coisas que você não vai ver por aqui. No mais é isso, muito obrigado pela sua presença e atenção. Espero no próximo vídeo.